Pega comigo o livro santo, por favor, e abra, por gentileza, a palavra no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3. Daniel, capítulo de número 3. Eu quero ler com você a partir do versículo 14. À medida que você for encontrando, vai dando aquele glória a Deus. Daniel capítulo 3, verso 14. Está escrito assim: falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Eu vou ler mais uma vez o verso 17. Eu peço que você preste atenção na resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Veja: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Você acredita que essa palavra ela vem de Deus e que o Deus que nós servimos é o Deus que opera livramentos, que guarda o seu povo, que livra o seu povo das mãos do opressor? Quem acredita nisso? Eu vou ler mais uma vez o verso 17 e gostaria que você lesse após mim, bem alto e bem forte. Vamos lá? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Você confia nessa palavra? Então, se você pode, coloque o livro santo aberto sobre o teu assento e, para Deus, vamos dar uma linda salva de palmas enquanto você aplaude e glorifica o nome do Senhor, engrandeça o nome do Senhor. Pai querido, Deus amado, eterno, bendito e todo-poderoso, toma o teu lugar de honra neste altar, que todo meu eu diminua e o Senhor cresça e apareça nesta noite. Tira todo impedimento, todo bloqueio, toda barreira, que tudo aquilo que se levante contra o bom andamento deste encontro de paz e vida, que caia por terra agora. Abra as janelas dos céus onde houver uma pessoa te adorando, uma pessoa te glorificando. Derrame da tua graça, da tua virtude, da condição do teu poder. Meu Deus, envia a tua palavra com poder e glória, e que a tua palavra, meu Deus e Pai, ela vá e prospere no propósito para o qual é mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Diga amém, Jesus. Diga amém, Senhor. Pode tomar o teu lugar, pode tomar o teu assento. Aleluia. O livro de Daniel é um livro cheio de histórias curiosas, mas não apenas para despertar o nosso interesse ou a nossa curiosidade, mas também é um livro cheio de revelações proféticas.
tanto para aquela geração, como principalmente hoje para a nossa geração. O livro de Daniel e a história de Daniel pode ser dividida em duas partes. Uma, Daniel como intérprete, e outra, Daniel como um verdadeiro visionário. E esse livro ele começa de uma forma bem interessante, no capítulo de número 1, falando acerca do cativeiro que Israel está enfrentando, do sofrimento que o povo de Deus está passando, mas do interesse de Nabucodonosor ver os cativos, os escravos, sendo preparados, sendo treinados. Porque veja, mesmo que aqueles judeus fossem escravizados, eles precisavam passar por um treinamento especial. Os jovens foram separados para aprender acerca de toda a ciência da Babilônia, aprender o idioma, aprender os costumes, aprender um pouco mais, ter uma educação um pouco melhor, para que eles pudessem também, mesmo como escravos, desenvolver um bom papel. E diz a palavra aqui no capítulo de número 1, que esse processo de treinamento vai durar por cerca de 3 anos. Quanto tempo eu disse? Quanto tempo eu falei? 3 anos. 3 anos. E durante esse período, aqueles jovens serão alimentados também com a melhor ração, com a melhor comida que havia. Só que Daniel é uma pessoa diferenciada. Daniel ele olha para aquelas carnes, para todos aqueles alimentos, e ele diz: não, eu não vou me contaminar com o manjar do rei, eu não vou comer essa comida consagrada. E ele propõe no seu coração, durante todo o treinamento, quanto tempo mesmo o treinamento? Durante todo o treinamento, se alimentar de legumes, de verduras. Não foram uma semana ou 21 dias apenas, foram 3 anos. É verdade que ele vai primeiro passar por um processo de adaptação, um processo de avaliação por 10 dias, mas ele vai ser aprovado pelo eunuco durante esses 10 dias e vai permanecer nesse propósito durante todo o treinamento. Agora, eu estou contando isso e eu gostaria que você acompanhasse comigo o que está escrito no versículo de número 8, para você entender aqui uma revelação de Deus. Veja, versículo de número 8: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aí eu te pergunto, pense e responda se você pode. Foi Deus que mandou Daniel não comer aquela carne? Sim ou não? Não. Ele propôs isso dentro do seu coração. Ele teve esse discernimento. Ele teve essa vontade. É claro que ele conhecia a palavra de Deus. É claro que ele conhecia a lei de Moisés. É claro que ele sabia que não deveria se contaminar com os manjares da Babilônia. Mas todos estão se alimentando, todos estão comendo daquilo, e ele tem essa atitude. E é aqui que eu quero começar a falar contigo, que a tua atitude faz com que você não seja só mais um no meio de tantos no cativeiro, que a tua atitude começa a despertar em você a diferença e fazer com que Deus comece a trabalhar em teu favor. Se você pode, deixa marcado aqui comigo em Daniel, que a gente vai voltar aí, e abra comigo por favor em Isaías capítulo 41, livro do profeta Isaías capítulo 41, deixa marcado em Daniel que a gente já volta. Isaías capítulo 41, versículo de número 13. Se alguém já encontrou, dá um glória a Deus aí. Isaías 41, verso 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu faço tudo por você. É isso que está escrito? Eu, Senhor teu Deus, te digo: não temas, eu te pego pela tua mão direita, e olha, eu abro todas as portas em teu favor. É isso que está escrito aí? Não. Está escrito: eu te ajudo. Então Deus não está prometendo: olha, eu vou fazer tudo em teu favor. Ele está dizendo: se esforça que eu venho para te ajudar.
se esforça que eu venho te dar uma mão, eu venho te apoiar, eu venho te sustentar, mas dê o primeiro passo, faça alguma coisa. Às vezes as pessoas elas querem que Deus faça tudo em nosso favor, e claro, sim, Ele é poderoso para fazer tudo por nós, Ele pode fazer tudo por nós, mas a palavra é clara, eu quero te ajudar, e eu entendo que eu ajudo alguém quando eu estou vendo essa pessoa se esforçando, se dedicando por algo, eu me aproximo dessa pessoa e estendo a mão, e ajudo, e dou um apoio. Não é quando eu chego para aquela pessoa e digo, sai daí que agora quem vai fazer sou eu. Deus está tentando te dizer hoje, nesta noite, mostre o seu interesse, mostre a sua dedicação, demonstre a tua vontade, demonstre a tua fé, e então eu irei te ajudar. E posso te falar uma coisa? Aquele que recebe a ajuda do Todo-Poderoso já tem a sua vitória garantida. Deus está vendo o esforço de Daniel, e agora Deus vai chegar para ele e vai dizer, a partir de agora, Daniel, sou eu e você aqui nessa Babilônia, a partir de agora eu estou contigo e eu te ajudarei em todos os processos que você enfrentar. Você pode estar no cativeiro, você pode estar na Babilônia, você pode estar como um escravo, mas se você tem a ajuda de Deus, você já é mais do que vencedor, onde você estiver. E veja agora, volta comigo lá em Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 1, versículo de número 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Quem é que derramou graça? Quem é que derramou misericórdia? Quem é que deu novas oportunidades? Quem é que abriu a porta em favor de Daniel? Durante todos esses 3 anos, Daniel vai se alimentar ali de frutas, de legumes, porém ele vai ser fortalecido, e o seu semblante será melhor do que de todos os outros que estão comendo inclusive carne. A sua força será uma força maior do que de todos os outros que estão se alimentando com a ração do rei. E sabe por quê? Porque a força de Daniel não vinha da fruta, a força de Daniel não vinha do legume, mas a força de Daniel vinha do Criador dos céus e da terra. Veja o que vai acontecer agora, versículo 17, eu estou resumindo a história para você. Verso 17, ora, a esses 4 jovens, Daniel e os seus 3 amigos, que entraram nesse propósito durante 3 anos, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Você começa a tomar posse disso para a tua vida? Você pode estar na Babilônia, meu amigo, num mundo cheio de pecados, num mundo cheio de idolatria, num mundo cheio de erro, mas quando você recebe a ajuda de Deus, a dupla honra vem sobre a tua vida. Agora a questão aqui é a seguinte: Daniel recebe uma coisa boa? Claro que sim, é algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo pode se tornar terrível. Por quê? Porque aí a gente entra no capítulo 2, e no capítulo 2 o rei Nabucodonosor vai ter um sonho, e quando o rei Nabucodonosor acorda desse sonho, ele acorda completamente perturbado, ele quer entender qual é o propósito do sonho que ele teve, ele quer um esclarecimento do sonho que ele teve, ele quer que alguém diga para ele quais são os significados do sonho que ele teve. Só que Nabucodonosor estava cansado de ser enganado, sabe? Ele estava cansado de tantas pessoas estarem ao seu redor querendo se aproveitar dele. Então ele chama os magos, ele chama os astrólogos, ele chama os sábios, os cientistas da época, os matemáticos, e diz para esse povo: olha, eu preciso que vocês digam o que significa o sonho que eu sonhei. E aqueles homens tão sábios e tão inteligentes olham para o rei e declaram: diga o sonho, rei, e nós lhe daremos a interpretação. Diga o sonho que nós iremos esclarecer o que o sonho significa. Só que o rei Nabucodonosor olhou para aqueles homens e disse: não, eu não vou contar o que eu sonhei, porque se eu contar o que eu sonhei, vocês podem falar qualquer coisa.
Vocês podem inventar qualquer história, vocês podem tirar proveito. Não, vocês não são sábios, vocês não são cientistas, vocês não são astrólogos, vocês não falam acerca do futuro. Então, me digam o que eu sonhei e a interpretação do que eu sonhei. O que Nabucodonosor está pedindo é fácil, né? Qualquer um consegue fazer isso, ou não é? Aqueles homens olharam para o rei e disseram: rei, nenhum homem na terra é capaz de conseguir resolver esse problema. Nenhum homem na terra vai trazer a solução que você quer. Você tem que nos falar. E o rei Nabucodonosor ficou irado a ponto de dizer: em 24 horas, se vocês não me disserem, eu vou matar todo mundo. Vou mandar matar todos os sábios. E amado, quem era o novo sábio no pedaço? Quem? Daniel. Então ele seria colocado como farinha do mesmo saco. Ele seria morto também. Só que Daniel, ele tem uma fé em Deus que faz o impossível tornar realidade, sabe? E Daniel, ele até, quem sabe, ele até tenha ouvido o que os sábios disseram. Quem sabe ele até tenha concordado. É verdade, nenhum homem na terra pode resolver esse problema, mas eu vou orar, eu vou jejuar, e aquele que conhece os meus pensamentos, aquele que sabe as palavras antes mesmo de eu pronunciá-la, ele vai me dar o sonho e a interpretação do sonho que o rei teve. E minha gente, não é que Deus deu? No outro dia, Daniel chega para o rei Nabucodonosor e começa a falar o sonho que o rei teve. Olha só, capítulo de número 2. Daniel, capítulo de número 2. Versículo de número 30. Daniel, capítulo 2, verso 30. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua, presta atenção nisso, a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Diga comigo: a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Versículo 36, este é o sonho, também a interpretação dele, diremos na presença do rei. Ó, Daniel conta primeiro o sonho, primeiro é o sonho, agora ele vai começar a dar toda a explicação, todo o esclarecimento. Ele vai falar que cada material, o ferro, o cobre, o ouro, a prata, que tudo isso vai representar alguns reinos. Um outro dia a gente prepara um estudo para falar detalhadamente sobre isso. O que eu quero falar, e eu imagino que você já pegou aí, é sobre essa pedra. Porque veja, é uma pedra que cai, mas sem ajuda de mão de homem.
É uma pedra que vem e esmiuça toda a estátua, ou seja, todos os outros reinos. Esmiuça o reino de ouro, o reino de prata, o reino de ferro, o reino de cobre, o reino de barro. E essa pedra, ela vai reinar para sempre. Olha só, hein? Essa pedra, ela vai reinar para sempre. O reinado desta pedra não terá fim. Tem alguém que já começou a entender aqui? Versículo 44. Ele vai falar sobre essa pedra. Mas nos dias desses reis, os reinados de prata, cobre, bronze, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Eu acredito que essa pedra já está bem clara aqui no coração de todos nós. No livro de Salmos está escrito que o nosso Deus é a rocha eterna. Ele é a rocha da nossa salvação. O apóstolo Pedro vai escrever em sua carta que Jesus Cristo é a pedra viva, a pedra principal, a pedra que, se nós permanecermos firmados nessa pedra, firmados nessa rocha, nos dará vitória, realizará conquistas sobrenaturais. E o mais importante, o reino desta pedra é eterno, o reino desta rocha é eterno, e um dia, como está escrito, toda a terra será cheia da glória desta pedra, será cheia da glória de Deus. E aplaudir, aplauda ele, agradeça o nome dele. Para nós, fica claro, a gente entende, não tem como lutar contra esse reino. Operando Deus, quem impedirá? Esse reino virá, quer os outros reinos queiram ou não. Só que Nabucodonosor tinha o discernimento que nós temos hoje. Ele tinha o Espírito Santo para mostrar aquilo que o Senhor nos mostra hoje. Então, se ele já estava perturbado, como é que ele vai ficar agora? Se ele já estava aflito, como é que ele vai ficar agora? Quer dizer que o meu reino vai passar? Quer dizer que eu não vou deixar legado para ninguém? Quer dizer que todo o meu esforço foi em vão, será em vão? Quer dizer que um dia o meu reinado será destruído? Nabucodonosor começa a entrar em desespero. E para piorar ainda mais a situação, a história diz que o reinado de Nabucodonosor não estava muito próspero, não. Tinha muita gente que estava levantando grupinhos contra o reinado, contra o Nabucodonosor, querendo tomar o seu lugar, querendo tomar o trono. Então, qual a ideia que Nabucodonosor teve? Aí a gente entra no capítulo 3. Ele levanta uma grande estátua. O sonho dele, não tinha visto uma grande estátua? Então ele tem uma ideia: para lutar contra a estátua, só outra estátua. Vou levantar uma grande estátua, e essa estátua, a palavra vai dizer que terá cerca de 60 côvados, ou seja, trazendo para a nossa medida hoje, é uma estátua de mais ou menos, a grosso modo, uma estátua de aproximadamente 30 metros. Qual a altura que eu falei? 30 metros. É alto ou não é? 30 metros até hoje seria uma estátua gigantesca. É verdade ou não é? Então, ele planeja e ele cria essa estátua gigantesca, e ele tem a ideia de que toda vez que uma música fosse tocada, todo o povo tinha que se prostrar. Não importa se o povo era caldeu, era babilônico, era judeu, se estivesse onde a estátua estava, se estivesse onde a música havia sido tocada, todo o povo tinha que dobrar os joelhos e adorar a imagem do Deus que Nabucodonosor havia feito. Tem alguém entendendo aqui, até aqui? Só que aí você já conhece a história. A música é tocada, praticamente o reino todo se prostra, adora aquela imagem,
Mas esses 3 jovens que a gente falou, o Ananias, o Misael e o Azarias, que nós mais conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles permanecem em pé. Enquanto todos estão adorando a imagem, esses 3 jovens permanecem em pé. E eles dizem: não, nós não vamos adorar a imagem alguma. Porque nós conhecemos a palavra, nós sabemos do princípio de Deus, e está escrito que nós só podemos servir e adorar um único Deus, um único Senhor, e nós não nos prostraremos diante de imagem alguma, não importa a ameaça que nos seja feita. Nós serviremos ao Senhor e adoraremos única e exclusivamente ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Deus de Israel. Nós não serviremos a outro Deus. Aí a gente entra onde nós começamos a mensagem. O rei Nabucodonosor é chamado, se aproxima desses 3 jovens e diz para eles: foi de propósito? Vocês não adoraram a imagem de propósito? Eu acho que vocês se confundiram, né? Vou fazer o seguinte, eu vou mandar tocar a música de novo, e aí vocês adoram agora. Vocês se ajoelham agora. Se vocês se ajoelharem agora, tudo bem, eu esqueço. Vamos falar na linguagem de hoje, eu passo um pano, eu deixo para lá. Mas se vocês não adorarem agora, então vocês vão sofrer o castigo, serão lançados na fornalha de fogo ardente. Vou mandar tocar a música, e eu quero ver qual é o Deus que poderá te livrar da fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego olharam para o rei e disseram: nós não precisamos te responder sobre esse negócio. Não, nós não precisamos de uma nova oportunidade, não. Quiser tocar, pode tocar a música que for, porque nós não vamos nos prostrar diante desta imagem, nem ontem, nem hoje, nem jamais. Nós vamos permanecer em pé na rocha. Nós só servimos um Deus, o Deus verdadeiro, não há outro Deus além do nosso Deus. Nós não adoraremos a sua imagem, a imagem que você criou, Nabucodonosor. E a resposta desses jovens é o que chama a minha atenção e faz com que eu comece a orar dizendo: meu Deus, me dá essa fé, que a minha fé se aproxime da fé desses 3 jovens, que a minha ousadia se aproxime da ousadia, que a minha coragem se aproxime da coragem desses 3 jovens, porque eles olham para o rei e eles dizem o seguinte, Daniel capítulo 3, versículo 17, eu estou resumindo a mensagem para você, minha gente, estou resumindo a história, Daniel capítulo 3, versículo de número 17, se tem alguém comigo aí, dá aquele glória a Deus. Olha a resposta que eles dão: eis que o nosso Deus, oh glória, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Versículo 18: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha a fé desses jovens. Ei, escuta aqui. Se Deus quiser, Deus nos livra da fornalha. Você pode fazer a ameaça que for, pode mandar aumentar a chama lá dentro. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar dessa fornalha. Mas se Deus não quiser, a gente entra na fornalha. E se for para morrer, a gente até morre, mas vamos morrer adorando o único Deus vivo, poderoso. Que Deus nos salve, que Deus nos poupe, mas se preciso for, nós vamos até as últimas consequências, mas morreremos salvos, morreremos adorando a Deus, e não serviremos a tua imagem. Não serviremos aos teus deuses, não serviremos aos teus ídolos. Sobre a pedra está bem claro, minha gente. Só que essa imagem aqui, o apóstolo Paulo ele vai falar aos Colossenses no capítulo de número 2, que o Antigo Testamento são sombras de coisas que seriam reveladas no futuro. Então quando eu olho para esta imagem que está aqui em Daniel,
eu olho para o futuro em Apocalipse, e eu começo a visualizar uma outra imagem que será feita. Se você pode, vá comigo por favor, até o livro de Apocalipse, capítulo de número 13. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 11. Aleluia. Veja como essa estratégia é uma estratégia milenar. Apocalipse capítulo 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Versículo 15: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Diga misericórdia. Você percebeu aí no versículo 15? Que todos aqueles que não adorassem a imagem da besta também seriam mortos. O que aconteceria com aquele que não adorasse a imagem que Nabucodonosor criou? Seriam mortos, seriam torturados e mortos na fornalha. E aqueles que não adorarem a besta, a imagem, em Apocalipse, o que acontecerá com os tais? Serão mortos, serão torturados e também mortos. Aí começa a chamar a minha atenção a fé daqueles jovens, porque se algo acontecer assim com a nossa geração, com o ser humano hoje, será que o ser humano hoje teria a fé daqueles 3 jovens? O que você acha, hein? Hã? Sim ou não? Nem você? Será que se acontecesse algo assim como aconteceu no livro de Daniel, ou como há de acontecer em Apocalipse, será que o ser humano hoje teria a fé daqueles 3 jovens? Amado, eles não quiseram uma nova chance, uma nova oportunidade. Eles rejeitaram a oportunidade de se prostrar, de adorar aquela imagem, porque disseram: não, nós não precisamos de uma nova chance, nós estamos decididos, a nossa fé está em Deus, a nossa confiança está em Deus, eu estou fechado com Deus e não abro mão disso. Se for preciso morrer, eu até morro, mas eu morro servindo e adorando única e exclusivamente o Senhor que me chamou, o Senhor que me libertou, o Senhor que transformou a minha história. Por isso que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 10, se você puder e quiser, abre comigo lá, Mateus capítulo 10, versículo de número 28, Mateus capítulo 10, verso 28, olha o que Jesus vai falar, minha gente, quando Ele está entregando a missão aos seus 12 discípulos, Ele diz aos seus discípulos, Mateus 10, verso 28, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer do inferno a alma e o corpo. A nossa preocupação, eu sei que tem muita gente que tem medo da morte, sabe? Mas a nossa preocupação não precisa ser, não pode ser com a morte, como eu vou morrer, como será, o que vai acontecer. A nossa preocupação tem que ser, o que vai acontecer na eternidade com a minha alma. Eu cheguei num nível que hoje, é lógico que a gente se preocupa, mas eu não tenho mais medo da morte, sabe?
Eu tenho medo de perder a salvação. Eu tenho medo de estar pregando aqui no altar, Franco, e de repente orar e ajudar tantas pessoas a entrar no caminho, e quando chegar aquele grande dia, o Senhor olhar para mim e dizer: eu não te conheço. É disso que eu tenho medo. Chegar naquele grande dia, o Senhor olhar para mim e dizer: se afasta de mim, vai para lá. É disso que eu tenho medo. Eu não tenho mais medo de morrer, sabe? Eu tenho medo de perder a minha salvação. Eu tenho medo do que pode acontecer na eternidade. É por isso que eu preciso permanecer firme na rocha, custe o que custar. Não importa a ameaça que esteja sendo feita. Olha a ameaça que fizeram para aqueles 3 jovens: nós vamos te matar. Tem gente que por menos já teria pulado fora. Tem gente que por menos já teria desistido, já teria fugido. Minha gente, é o Evangelho é isso, não é só rosa não. Jesus disse: vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome. Está aqui em Mateus, capítulo 10, versículo de número 22. Tem alguém comigo ainda? Mateus capítulo 10, verso 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será. Meu amigo, quem te ama é Jesus, quem te ama é Deus, quem te ama é o Espírito Santo e algumas pessoas da tua família, alguns amigos. Do mais, está escrito aqui: sereis odiados por todos, mas aquele que perseverar até o fim. E aí que está o grande X da questão: está disposto a ir até o fim por Jesus. Eu gosto quando a gente fica pensando assim, né? Alguns têm até medo de responder. Está disposto a ir até o fim por Jesus? Está disposto a entrar na fornalha se preciso for, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor àquele que te chamou? É disso que eu estou falando. É disso que a palavra está falando, o Evangelho está falando. Para alguns, nós temos que acordar, igreja. Nós temos que despertar. Jesus, ele escreve em Apocalipse algumas cartas para as igrejas. E para a igreja de Esmirna, para a igreja de Esmirna, olha o que ele vai escrever na carta. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Versículo 10. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Amém? Nada temas. Olha o que ele está escrevendo para a igreja. Nada temas das coisas que hás de. Não seria legal se ele tivesse escrito: olha, é só vitória para você daqui para frente? Seria legal isso? Seria maravilhoso? Daqui para frente fica tranquilo, só conquista, chega de sofrimento. Não, mas ele escreve para a igreja: não tenha medo, você vai padecer. Não tenha medo, vão vir dias difíceis. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. E olha que ele estava escrevendo para crente. Lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Agora pensa comigo. Se as pessoas elas desistem por causa de um momento de dificuldade, imagina passar por isso. Tem gente que qualquer luta, qualquer dificuldade já vira desculpa, já vira argumento para abandonar a igreja, para parar de orar, para dizer para Deus: se o Senhor fosse comigo, eu não passava por tanta luta, o Senhor não me ama. Deus te ama, abençoado. Deus te ama, abençoado. E é por isso que Ele está dizendo a você hoje: não tenha medo, não tenha medo, não se desespere. Pode ser que venham dias difíceis, pode ser, e é melhor Ele nos avisar mesmo. Vamos parar de viver um conto de fadas, porque esse conto de fadas
abençoados, não é o Evangelho. O Evangelho diz: você vai ser odiado, você vai passar por momentos difíceis, você vai enfrentar momentos de grandes dificuldades, mas fica tranquilo, porque o Espírito Santo estará contigo para te consolar. O Espírito Santo estará colocando as palavras certas na tua boca, Ele estará mostrando o caminho que você deve seguir, Ele estará te dando a força necessária para você passar, suportar e vencer todos os dias maus que vierem. Por isso que nesta noite o Senhor derrame sobre cada vida que está adorando ao Senhor em espírito e em verdade uma armadura de fé sobrenatural para vencer qualquer tempestade, para passar por cima de qualquer desafio. Mas entenda uma coisa em nome de Jesus: dificuldade não é desculpa para você se tornar um mau caráter. Dificuldade não é desculpa para você viver no erro e ainda achar que está certo. Ah, pastor, eu fiz errado, mas é porque eu estou passando pela prova, né? Eu traí a minha esposa, mas é porque eu estou passando pela prova, né? Eu roubei, mas é porque eu estou passando pela prova. A prova não te dá autorização para quebrar os princípios de Deus. Pelo contrário, o deserto serve para revelar o que está dentro do teu coração, para mostrar quem você é de verdade. Por isso que a palavra diz em Deuteronômio capítulo 8, que Ele é aquele que leva o seu povo ao deserto para provar o que há no seu coração, se verdadeiramente guardarão os mandamentos do Senhor ou não. Sabe o que eu acredito? Que quem é fiel, não importa se tem muito ou se tem pouco. E a palavra diz isso: aquele que é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Por quê? Porque quem é fiel e pronto, acabou. Diga comigo: quem é fiel, não importa o que aconteça, permanece fiel. Ei, pode vir as ameaças do inimigo: eu vou te matar, eu vou acabar contigo, eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. Pode mandar, pode aquecer, pode fazer ameaças, pode fazer trabalhos, pode se levantar, não tem problema. Eu continuo servindo a Deus, eu continuo adorando a Deus, eu continuarei fiel a Deus. E minha gente, você já sabe o final dessa história, né? De repente Nabucodonosor manda os seus empregados, os seus soldados jogarem aqueles 3 jovens na fornalha. Diz a palavra que os soldados que jogaram os jovens, eles se queimaram. A tendência é que os jovens morram só de chegar perto do calor. Mas de repente o rei Nabucodonosor olha para a fornalha de novo, e ele vai olhando, e ele limpa os seus olhos, e ele vai observando, e ele chega para alguém e diz: cara, a gente não jogou 3 jovens lá dentro? E eles não estavam amarrados? Por que tem 4 jovens andando ali? E eles estão andando, estão passeando, o fogo não está queimando eles, o mal não está atingindo a vida deles. E esse 4º homem da fornalha, ele tem a semelhança de um filho de Deus. Podem fazer ameaças, meu amigo, mas eu creio na promessa que Deus tem para com o seu povo. Mateus capítulo de número 28, Jesus vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Podem fazer ameaças que for, Jesus está contigo. Ainda que você entre dentro da fornalha, ali o 4º homem da fornalha estará contigo para te proteger, para te livrar e para fazer da tua história um testemunho de vitória para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Essa tem que ser a nossa fé também, igreja. Eu oro para que Deus nos dê essa fé. Se preciso for, eu entro dentro da fornalha, mas adorando. Se Deus quiser, Ele vai operar o livramento, Ele vai me poupar.
Mas se Deus não quiser, e se for o dia da minha morte, se chegar a minha hora, eu posso até morrer, mas eu morro firmado na rocha. Eu morro com Cristo, eu morro com Deus, eu morro com o Senhor. E é por isso, minha gente, que para a igreja de Esmirna, o Senhor vai dizer: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas para a igreja de Filadélfia, no capítulo de número 3 de Apocalipse, no versículo de número 10, veja a promessa, hein? Veja a promessa. Apocalipse 3, verso 10. Acharam? Como guardaste a palavra da minha paciência. Você tem se esforçado para guardar a palavra de Deus no coração? Para viver a palavra de Deus? Como guardaste a palavra da minha paciência. Toma posse disso. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os habitantes da terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Presta atenção nisso, porque você guardou a minha palavra. Quando chegar aquele grande dia, o dia de tamanho sofrimento sobre a terra, eu também irei te guardar. Alguns que estão ouvindo essa palavra fazem parte da igreja de Esmirna. Eu não sei quem é, mas alguns fazem parte da igreja de Esmirna. Seja fiel até a morte, se preciso for, seja fiel até a morte, mas morra adorando, morra firme na rocha. Outros farão parte da igreja da Filadélfia. Serão aqueles que guardam a palavra, e Deus guardará a sua vida naquele grande dia. Você não vai ver esse sofrimento, não vai passar por essa provação. Mas o importante aqui, minha gente, é você permanecer fiel hoje, amanhã e sempre. Não importa a ameaça, não importa o levante, não importa a obra que façam contra a sua vida, permaneça firme, porque um dia essa rocha, que não foi tirada pelas mãos de homens, para você entender que é a obra de Deus perfeita, essa rocha vai vir para esmiuçar o reino de ouro, o reino de prata, o reino de bronze, o reino de ferro, o reino de barro. Essa pedra vai esmiuçar todos os reinos, todos os governos, mas essa pedra vai permanecer para sempre. E aqueles que estiverem com essa pedra, que é Jesus de Nazaré, também permanecerão com ele para sempre, porque está escrito: se com Cristo padecemos, com Cristo também seremos glorificados. Se coloque em pé, por favor. Em pé, vamos aplaudir a palavra do nosso Deus. Minha gente, você vê que não existe argumento para viver no erro. Alguém vai dizer assim: ah, pastor, é por causa da dificuldade. Ei, não tem para dar desculpa. O Adão estava num lugar perfeito e caiu. É ou não é? Não tinha fome, não passava necessidade de nada. O Senhor o visitava todos os dias. E mesmo assim ele caiu. E Jesus no deserto, com fome, permaneceu firme e fiel. Quem é fiel no jardim do Éden, e também é fiel no deserto. Amém. Não importa o que você esteja passando, firma os teus pés na rocha. Se há alguém aqui no nosso meio que ainda não recebeu Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador, eu quero te conhecer e quero orar pela sua vida hoje. Se há alguém aqui que já entregou a vida a Jesus, mas por alguma razão, algum motivo, saiu da casa do Pai, se distanciou da presença de Deus, mas quer voltar a andar nos caminhos do Senhor, eu também quero te conhecer e quero orar pela sua vida. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Pastor, eu preciso voltar para a casa do Pai. Se há alguém nestas condições, sem medo, sem vergonha, junto com a minha mão, levanta sua mão bem alta, deixa eu te ver, deixa eu te conhecer, deixa eu orar por você hoje. Levanta a mão sem vergonha, bem alta assim. Tem mais alguém? Levanta a mão sem vergonha.
E você que levantou a mão, tá passinho, fica aqui pertinho do altar. Vem também, sem vergonha, venha. Isso, venha. Fica aqui pertinho do altar comigo. Parabéns. 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 Parabéns, irmão. Eu não quero constranger ninguém, sabe? Às vezes a gente faz esse convite, tem gente que se sente constrangido, mas é uma questão de fé, e a fé precisa ser demonstrada. Pastor, eu ouvi a palavra e eu fiquei até com uma inveja santa, sabe? A inveja santa da fé do Sadraque, Mesaque e Abednego, porque às vezes por tão menos, pastor, eu penso em desistir, às vezes por tão menos, por tão pouco, eu penso em abandonar tudo, eu me sinto fraco, incapaz, chego a duvidar da obra de Deus em minha vida. Eu não quero te constranger, não quero que você pense, se eu for aí na frente, vão pensar que eu estou afastado. Não é essa a intenção, não. A intenção é orar, pedindo para que o Espírito Santo renove a sua fé, e te dê uma fé como a fé daqueles 3 jovens, uma fé inabalável, que não se abala, nem mesmo diante de tantas ameaças. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, e você é essa pessoa que precisa, que quer receber esta oração, sem vergonha, sem medo, sai do seu lugar também, vem para cá para frente, vamos orar por você, a igreja vai orar por você também, não tem vergonha não. Eu vou te contar uma coisa, se eu estivesse ouvindo essa palavra, eu vinha para cá, porque às vezes eu me sinto envergonhado de hoje, de ler histórias assim como essas, e às vezes a gente passa por tão pouco, e a gente pensa que Deus se esqueceu da gente. Deus estava em silêncio até a fornalha, mas lá na fornalha Ele decidiu se manifestar. Quantas vezes você pensou que Deus havia dado as costas para você e te abandonado, hein? Vamos orar. Se tem mais alguém sentindo vontade de sair do lugar e vir para frente, não passa à vontade, não, sai do seu lugar e vem para cá. Vamos orar pela sua vida. Olha, eu vou fechar os meus olhos, eu nem vou ver quem vai vir, viu? Estou com os olhos fechados, se você tiver vontade de vir, venha. E você que está no seu lugar, estenda as mãos em direção a essas pessoas que estão aqui à frente. E ainda que você esteja orando por essas vidas, eu quero que você também receba para você mesmo, porque abençoando nós somos abençoados. E todos declarem comigo, todos que estão na casa do Pai, você que está em casa também, feche os teus olhos e todos declarem: meu Deus e meu Pai, eu recebo a Tua palavra com alegria em meu coração, e humildemente eu te peço, me dê esta fé, essa ousadia, esta confiança de não desfalecer, não importa a ameaça, não importa o levante do inimigo, os meus pés estão e permanecerão firmados na rocha da minha salvação, que é Cristo Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Me ajude. Eu dou o primeiro passo, eu me esforço, mas eu declaro que eu preciso da Tua ajuda, Jesus. Com as Tuas palavras, vai falando com Deus. A igreja ore por quem está aqui à frente, mas ore também pela sua própria vida. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço pela vida desses jovens que hoje entregam os seus caminhos a Jesus, ou voltam para a Tua casa. Meu Pai, não existe escolha melhor do que declarar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Eu oro por esses que vieram à frente e disseram: eu preciso de ajuda, eu necessito de ajuda. Eu oro por aqueles que estão nos seus lugares e até mesmo por aqueles que estão em casa, meu Deus, que também precisam da Tua ajuda, Pai. Tua palavra diz que a fé é um dom, e dom é presente. Então entrega, meu Deus, no coração de cada filho que ouviu a Tua palavra esse presente hoje, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra preciosa. E se surgirem ameaças, se surgirem afrontas, se formos perseguidos, se formos odiados,
Meu Deus, se a nossa família nos abandonar, se amigos nos derem as costas, meu Pai, a nossa preocupação e o nosso temor não está mais naqueles que podem ferir o nosso corpo físico, mas nós estamos preocupados com a salvação da nossa alma. Senhor, que nenhuma destas ovelhas que receberam a Tua palavra se percam, mas que quando chegar aquela hora, quando chegar aquele dia, que todos que estão recebendo esta palavra consigam permanecer firmes até o fim, perseverar até o fim, e desta maneira todos estes receberão a coroa da vida. Ah, Senhor, o inimigo pode aumentar a chama, mas não será para o nosso sofrimento, porque em nós já tem uma chama acesa, é a chama do Teu Espírito Santo. Que assim seja feito, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Diga amém, Jesus. Parabéns, viu? Precisar de qualquer coisa, conta com a gente, tá? Nós vamos orar por vocês. Depois, pega o nome deles para a gente ficar em oração, tá bom? Pode voltar para o lugar. Nós vamos voltar para os nossos lugares, louvando a Deus, adorando ao Senhor. Adore a Ele, exalte o nome dEle. Feche os teus olhos, adore a Ele.